Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria muito de agradecer a organização do evento. Não só agradecer, mas parabenizar a Marilis e todos os responsáveis pela coragem e determinação de organizar um evento com essa temática. Não vou dizer atual, que ela sempre esteve presente, mas uma pauta necessária para as nossas bibliotecas. Então, assim, parabéns. E, para mim, foi um grande aprendizado, já a organização, como ela falou. Foi a primeira vez que eu participo de um evento onde percebe-se uma ação colaborativa entre todos os palestrantes, a organização. Então, um colaborou com o outro e o aprendizado já começou ali, né, no nosso grupo do WhatsApp, de discussões e compartilhando as nossas aflições sobre este tema. Bom, como a Marilis também já comentou, esse evento foi costurado junto, né? Nós costuramos esse evento juntos, os palestrantes. Então, a minha fala ela tem um pouco de estimular algumas questões e tem o objetivo também, tem uma parte introdutória, porque vai ser discutido aqui ao longo do dia, né? Só que eu gostaria de separar a minha fala em dois momentos. Inicialmente, a minha posição como membro da IFLA, e especificamente do Comitê de Herança Patrimonial, que é um comitê que surge em 2016, e depois a minha opinião como especialista e como professor na área de gestão de preservação em bibliotecas. Epidemia de roubos de livros em bibliotecas, os acervos nas universidades em risco. Chama atenção já nesse subtítulo, o acervo das universidades em risco. Porque eu acredito que as nossas universidades aqui no Brasil, os seus acervos não estão sendo devidamente reconhecidos como depositários de memória científica. Não estão sendo reconhecidos como depositários de patrimônio bibliográfico. É preciso considerar a história da formação das nossas universidades públicas no nosso país. A partir dessa observação, é fácil compreender a necessidade dessa reflexão. As nossas universidades, não só a Biblioteca Nacional, não só a Biblioteca Mário de Andrade, que tem importância nacional, não só a Fundação Oswaldo Cruz, não só a Casa de Rui Barbosa, mas as nossas universidades são depositárias de patrimônio bibliográfico nacional. Creio que essa consciência é fundamental que tenhamos. Falar de coleções especiais, né, eu trago aqui uma definição que eu gosto muito. Existem várias outras, mas eu gosto muito dessa pelo pragmatismo. Eu só vou ler a primeira linha. Tá? As coleções são muitas vezes bibliotecas ou arquivos pessoais, normalmente são mantidas juntas e podem refletir os interesses do proprietário original. Na última linha, diz o seguinte: às vezes os itens separados dentro de uma coleção em si não são raros ou preciosos, mas ganham importância a partir do contexto em que foram recolhidos, ou porque formam uma massa crítica de material sobre um tema específico. É muito importante ter clareza, e eu me lembro da pesquisa da colega Diná, que acabou de chegar, dessa ditadura de conceitos de livros raros, né? A Diná comenta muito isso. Precisamos também falar de um outro conceito, que é coleções especiais. Então é importante pensar que não é só o livro antigo, não é só o livro dito e classificado como raro que merece nossas atenções. Como eu falei, a minha fala tem duas partes. Primeiramente, como membro do comitê que está aqui. Esse comitê, convido a todos a acessar esse site, que é um comitê para patrimônio cultural. Ele foi criado a pedido da IFLA, Direção-Geral da IFLA, em 2015. E nós todos compomos outros comitês dentro da IFLA. Nós somos 5 no mundo, membros, né, espalhados por alguns continentes. E o objetivo é justamente procurar identificar e auxiliar o próprio Comitê Geral da IFLA sobre o patrimônio cultural. Essa imagem
É uma imagem muito forte, uma imagem muito bonita. Ela é de 92. Sveradan Izmailovic, um violoncelista, que está tocando Bach nas ruínas da biblioteca de Sarajevo quando ela foi bombardeada. É um crime contra o patrimônio deliberadamente feito para destruir a memória do país. E essa se tornou uma imagem muito forte para a Unesco, né? Para o Programa Memória do Mundo da Unesco e também para nós no comitê da IFLA. Por que registro de risco? Dentro desse comitê, nós desenvolvemos esse trabalho. Identificação de acervos em risco, dos mais variados aspectos, seja por guerras, terremotos, desastres naturais. E não constava nesse registro de risco algo chamado roubo em bibliotecas. Na nossa reunião ocorrida em agosto deste ano na Polônia, eu propus um alargamento desse conceito, dessa ideia de risco dentro desse registro. Expliquei o que está acontecendo no Brasil, expliquei a situação que nós estamos passando e foi discutido e o comitê ficou aberto. Ficou aberto em receber propostas, em receber demandas nossas de bibliotecários para também incluir nesse registro de risco o roubo em bibliotecas. O roubo em bibliotecas, que se entende dentro do comitê, ocasionado pelos mais variados aspectos, seja por uma crise econômica, por uma crise política, que às vezes às vezes nós confundimos crise econômica com crise política, e acaba que o patrimônio bibliográfico fica em risco. Este é o site onde está o registro de risco. Aqui é onde é possível clicar aqui para preencher esse formulário. As informações desse formulário são absolutamente sigilosas, não circulam. Nós, membros, recebemos essa informação e nós não temos o poder de ação. Nós temos o poder de organizar essas informações. Ou seja, encaminhamos para a Unesco, para o Escudo Azul, já teve situações que encaminhamos imediatamente para a própria ONU, para a Interpol, dependendo da situação de risco em que essa biblioteca tem passado. Até o momento, não tivemos nenhum registro de bibliotecas brasileiras. Qual é o objetivo? Salvaguarda do patrimônio cultural documental através da redução de riscos de desastres. E aí foi o que eu ponderei na reunião de agosto. É preciso encarar o roubo de bibliotecas como um desastre. Ele é um desastre. Estou destruindo o patrimônio. Continuaremos desenvolvendo o registro de risco com membros e parceiros, incluindo o Blue Shield e a Unesco, para documentar as coleções bibliográficas em risco, ou risco potencial de crises naturais provocadas pelo homem, conflitos ou desastres. Nós, do comitê, conscientizamos ativamente nossos membros e parceiros sobre a mitigação dos riscos e planejamento de desastres para o patrimônio cultural documental, particularmente através da defesa da importância de incorporar o objetivo 11.4 da Agenda 2030. Essa é a Agenda 2030 proposta pela Unesco. E a IFLA, nosso comitê, está trabalhando especificamente numa agenda específica que é a conscientização da biblioteca como um local necessário para a salvaguarda do patrimônio documental. Este é o nosso fundamento, de pensar a biblioteca como patrimônio, a necessidade da salvaguarda do patrimônio e conscientizar não só os nossos colegas da IFLA, mas todos os bibliotecários ao redor do mundo, não só os bibliotecários, mas também os seus governos. Por isso que, muitas vezes, atuamos diretamente junto com a ONU e com a Unesco. No nosso caso, é urgente que nos perguntemos o que tem representado risco para o nosso patrimônio bibliográfico. Eu trabalho em nível internacional, então a discussão é guerra, terremotos, enfim. Mas no nosso caso, eu como membro brasileiro, não membro representante do Brasil, mas membro brasileiro, eu tenho que me perguntar o que tem representado risco para o nosso patrimônio bibliográfico. Epidemia de roubos em bibliotecas,
E por que o destaque nas bibliotecas universitárias? Por que falar em epidemia? Ou seria uma pandemia? Quem trabalha pesquisando diretamente o tema, não vou entrar nessa seara, porque haverá outros trabalhos que vão discutir isso, nós notamos que é uma pandemia. Isso não é um problema do Brasil. Existem bases de dados internacionais onde se arrola esses crimes. Mas a questão é nos perguntar qual é a característica dos crimes que acontecem no Brasil. Por que divulgamos tão pouco? Por que falamos tão pouco? Eu acredito que esse evento é um marco, porque, na minha percepção, até hoje, esse tema foi tratado a salas fechadas, com pequenos comitês, com pequenos grupos, e agora estamos tratando assim, aberto. E é por isso que eu acredito também que nós, bibliotecários, estamos sendo acusados de não termos discutido esse tema até agora. Estamos sendo acusados pelo público leigo que nós só nos preocupamos com esse tema agora a partir desse filme, que eu não vou citar o nome. Não, nós nos preocupamos sobre este tema há muito tempo. Mas eu acho que, durante muito tempo, esse tema foi discutido a salas fechadas, com pequenos grupos. Isso quando foi discutido. É preciso falar sobre isso mais vezes. Para um cientista, não existe tabu. Se há tabu, é preciso falar sobre ele. Então, é muito importante que nós nos perguntemos isso. Por quê? E que falemos mais sobre isso. Bom, como estamos tratando esse assunto aqui no Brasil? Quais são as características dos casos que temos aqui? Desde quando há casos registrados? Existe uma base de dados onde esses dados são registrados, como tem nos Estados Unidos e em outros países da Europa? Existem lá os dados, o que aconteceu? Existe culpado da falta de segurança? Existe responsável? Quais os recursos necessários para evitar? Mas no caso de livros raros e coleções especiais, não estamos a falar de patrimônio bibliográfico? Mas o que é patrimônio bibliográfico? Sabemos identificar patrimônio bibliográfico? Nós falamos sobre isso, nós bibliotecários? Nós discutimos o que é patrimônio bibliográfico, o que é educação patrimonial? Sabemos o que é patrimônio bibliográfico brasileiro? É muito fácil dizer que é uma brasiliana. Mas e aí? É muito fácil dizer que são livros do século XVI, imprensa régia. É facílimo dizer isso. Mas e os outros livros? E livros, por exemplo, que fazem parte da nossa história editorial, livros recentes, publicados nos anos 40, anos 50, que também configuram patrimônio bibliográfico. Livros que configuram a memória científica. Não adianta falar de segurança em biblioteca se não sabemos o que segurar, o que proteger, o que estabelecer critérios. Como, por exemplo, já aconteceu de visitar bibliotecas onde o acervo verdadeiramente precioso dela, que significava patrimônio bibliográfico nacional, estava sem a menor segurança, porque não era antigo. Então não estava, porque não era antigo. Sendo que a coleção que contava a história daquela cidade estava completamente relegada a qualquer um pegar emprestado, acabou. Será que ele realmente é compreendido, o patrimônio bibliográfico nacional? São só perguntas que eu estou deixando aqui para os meus colegas depois. Uma armadilha para os meus colegas e depois para o nosso debate também. Não é armadilha, eu estou brincando que nós discutimos isso previamente. Compartilhamos os nossos PowerPoints. Como promover segurança daquilo que desconheço? Como fazer isso, não? E como querer que os outros compreendam a importância de um acervo se internamente isso não acontece?
Como eu quero que o governo do Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado de São Paulo reconheça o acervo valioso das universidades, dentro das próprias universidades isso não acontece. Isso se chama educação patrimonial. É preciso pensar, e o colega que me antecedeu comentou sobre isso, e a Maria Cláudia, se não me engano, falará também sobre essa questão, estabelecer níveis de acesso. Mais tarde a Maria Cláudia vai falar sobre isso. Uma das diferenças que acontecem de roubo em alguns outros países, por exemplo, vamos dar um exemplo agora bem claro. Tem países na Europa e nos Estados Unidos onde o roubo acontece em muitos casos, mas raramente é pela porta da frente. Raramente é fácil. É uma operação de guerra, como teve aquele caso do roubo lá na Inglaterra, até compararam com Missão Impossível, né? Aconteceu também na Europa, durante a crise econômica da Europa, a Interpol está mapeando isso. Várias bibliotecas europeias foram roubadas, foram dilapidadas durante a crise, porque não havia funcionário, não havia dinheiro para assegurar a biblioteca e muitos livros foram roubados. E pasmem, senhores, nós estamos na rota desses livros que foram roubados. Do destino final desses livros, nós, Brasil. Não se pode confundir horário de funcionamento com horário de atendimento. Adiante também os colegas falarão sobre isso. Isso é um problema sério nas nossas bibliotecas. Quanto menor o número de funcionários, quanto maior deverá ser o nível de organização. Dar acesso, senhores, a uma coleção rara e especial, se você não tem funcionários o suficiente, não estou falando nem de tecnologia, estou falando de funcionários. Não faz sentido você dar acesso de segunda a sexta, 8 horas, 10 horas por dia, se você não tem funcionário suficiente. Por que a gente se escandaliza tanto quando vai numa biblioteca e é necessário agendar dia e hora para pesquisar e nós não nos escandalizamos num arquivo, por exemplo? Precisamos nos questionar isso. Essa cultura do acesso, esse entendimento do que é acesso a uma biblioteca de obras raras, coleções especiais, precisa ser revista. E como o colega bem mencionou, gostei muito da sua fala, câmeras vigiando, sim. Quem quer pesquisar não vai se importar com câmeras vigiando. Não há constrangimento nisso. Também temos que rever o que é essa ideia de constrangimento. O acervo está sob sua responsabilidade e, como tal, é o teu dever zelar pela preservação desse acervo. Então, não vejo nenhum problema em pesquisar sentado na mesma mesa. Às vezes já aconteceu isso, de eu ter que pesquisar sentado na mesma mesa onde está trabalhando o funcionário da biblioteca, porque não há espaço, o livro que eu estou consultando está muito frágil, as folhas estão soltando, por questão de segurança. Eu não me importei, não. Eu queria ter acesso ao conteúdo. Se tinha alguém me olhando ou não, isso foi o menor dos problemas. Quanto menor o número de funcionários, maior será o cuidado com a organização e administração do espaço. Há que considerar o roubo como um desastre. É um desastre nacional. Parte de nossa memória é dilapidada. Nós precisamos, como nós discutimos agora na Argentina, no evento que nós organizamos lá pela IFLA, na Biblioteca Nacional, precisamos conversar um pouco mais com os nossos colegas museólogos. Eles discutem tanto a questão do roubo ao patrimônio, apelam. Por que não... Vamos pensar numa questão. Não chocaria, não seria um clamor, um roubo de um aleijadinho? Sempre é. Um roubo de um Volpe? Sempre é. Agora, por que não causa tanto escândalo na comunidade geral que isso não aconteça, né? Um roubo do manuscrito do Carlos Gomes, por exemplo. Uma primeira edição autografada do Machado de Assis. Por que não causa tanto clamor nacional? E vem aquele discurso de que o Aleijadinho, o Volpe, é uma peça única. E quem disse que o exemplar do Dom Casmurro, autografado pelo Machado de Assis, ele tem igual? Não há igual a ele. Ele também é uma peça única. Precisamos rever também, discutir um pouco mais desses conceitos dentro da nossa área. E eu vi muita gente apontando o dedo. O FRJ, a USP, apontando dedos, a Biblioteca Nacional. E aí eu me lembro
daquele trecho bíblico, né? Onde Cristo está na praia escrevendo lá os pecados, né? Atire a primeira pedra quem tem, ou como o Gregório de Matos falava muito dos telhados de vidro. Eu acho que nós não devemos apontar o dedo para a USP, ou para a BN, ou para o UFRJ, não. Isso é um caso de desastre nacional. O roubo na UFRJ, o roubo na USP é um roubo nosso, do Brasil. Não é apontando o dedo para a instituição, mostrando, criticando a falha dela, que nós vamos resolver isso. Porque o vazio é em todos nós. Se é patrimônio bibliográfico, o vazio é em todos nós. E é preciso mostrar, clamar, o que é a falta. Uma das perguntas que o registro de risco da IFLA mais tem dificuldade que seja respondido é o seguinte: qual o dano ao patrimônio nacional que a destruição desse acervo causará? O que vai acontecer se faltar? Há muitas bibliotecas que não sabem responder porque não sabem o que é o patrimônio bibliográfico. Isso não é só no Brasil, não. Por isso, acredito que a pergunta não é o que a instituição X não fez, mas o que nós não estamos fazendo. O nós não tem um corporativismo negativo que muitas vezes nos acusam. O nós é um corporativismo, e colaborativo. O nós, bibliotecários e curadores de acervos raros e especiais, o que nós podemos fazer juntos? Bibliotecários e curadores de acervos raros e especiais. O que nós, desta comunidade, qual é a força que nós podemos atuar para resolver essa questão? Temos que nos indagar se, além do orçamento, não está faltando formação. Temos que nos perguntar se não estamos confiando demais na tecnologia e deixando de lado boas práticas de gerenciamento de bibliotecas. A tecnologia, ela é excepcional. Eu estou espantado com a exposição do colega. Estava aqui de boca aberta, ouvindo o sistema de segurança. Mas nós não podemos abandonar a formação. Não podemos abandonar as velhas e tradicionais práticas de gerenciamento de biblioteca. Em nome de uma confusão que eu acredito do que é o acesso. Nós estamos descuidando disso. Nos cursos, e aqui eu falo dentro do meu lugar de fala como professor que forma bibliotecários, o que eu observo é uma total e abandono, tem se abandonado dentro da formação dos bibliotecários algo chamado educação patrimonial. Administração e organização de bibliotecas, que é onde a gente aprende essas boas práticas de gerenciamento de acervo. Como administrar coleções em tempos mortos, como nós estamos vivendo agora. Pegando esse paralelo com o texto, né, da Simone de Beauvoir. É um desafio que todos os gestores estão passando. É um desafio muito grande que todos os gestores estão passando com a falta de recurso. Em algumas bibliotecas, se antes, quando já havia recursos, já era difícil convencer os diretores ou os superiores de uma necessidade básica. Às vezes eu já vi colegas bibliotecários terem que justificar o óbvio para os seus diretores, como, por exemplo, controle de acesso. Não estou nem falando de câmera, estou falando de controle de acesso, quem entra e quem sai. Já vi casos de colegas meus terem que estar justificando, se degladiando com os seus diretores para explicar o óbvio. E aqui, agora há pouco, na mesa de abertura, foi falado isso. Aquela mangueirinha com preço barato gera um dano muito maior ao patrimônio. A falta de compreensão de alguns diretores, de alguns gestores, da necessidade de ter uma coisa óbvia, que é o controle de acesso, gera um dano muito maior ao patrimônio. Temos que ter segurança, mas não podemos esquecer a finalidade das bibliotecas.
acesso, pesquisa e difusão. Não podemos esquecer. Esse é o objetivo das nossas bibliotecas. Esse é o lugar que o livro se sente mais confortável não é nas estantes, é na mão do pesquisador. Ele nasceu para isso. A gente tem que pensar assim. O livro nasceu para isso. Temos que pensar em ações integradas e cooperativas. Não só dentro da instituição, mas isso nós estamos fazendo aqui agora. Vários profissionais, várias instituições discutindo junto. E sem reservas. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Todas as bibliotecas estão. Não atirem a primeira pedra. Não digam, comigo não vai acontecer, que vai. Vai. Quando você achar que está confiando demais, é você que vai ser atingido, o próximo a ser atingido. Então, ações cooperativas, todos nós estamos sujeitos a isso. Nós precisamos nos ajudar. E ações integradas. Uma das boas práticas importantes que estão se deixando de lado, que eu até falo isso com muita reserva, porque eu não sou gestor, então o meu lugar é muito mais confortável do que da Diná, ali do Rafael, do que do Tavares, do que da Maria José. Eu não sou gestor. Então o meu lugar é muito confortável. Por isso que eu afirmo isso com muito cuidado, com muita reserva. Uma das boas práticas que estão deixando de lado em algumas bibliotecas no Brasil é o inventário. Os softwares modernos de gerenciamento nos dizem que não precisa fazer inventário. O software faz tudo, tem tudo para você. Coloque uma etiquetinha aqui, passe o leitor de barras, vai ser tudo feito. Estou em acervo patrimonial. Em acervos raros e especiais, isso é escandaloso. Às vezes eu vejo colegas falando isso com muito orgulho. Eu não faço inventário na minha biblioteca, eu tenho tudo digitalizado, aliás, inventário no catálogo. Eu tenho vergonha alheia. Num acervo com coleção especial e acervo raro, isso não deveria acontecer. Eu posso não ter condições de fazer naquele momento, mas isso tem que estar no horizonte. Tem que estar no horizonte da gestão. Naquele momento eu não tenho condições de fazer, está difícil, o gerenciamento está complicado, mas isso tem que estar no horizonte. Essa frase está dentro do site do comitê, que diz o seguinte: a cultura é uma necessidade básica. Uma comunidade prospera através de sua herança cultural e morre sem ela. Essa imagem é uma imagem clássica do bombardeio à cidade de Londres na Segunda Guerra Mundial, e é assim que eu me sinto a cada caso de roubo que aparece nas nossas bibliotecas. Devastado, como se parte de mim tivesse sido perdida. E é assim que devemos encarar. É um roubo que nos mutila como brasileiros. Por fim, apesar da segurança, vale lembrar que uma biblioteca com coleções especiais não deve ser apenas um espaço de fantasmas, traças e brocas. A biblioteca com coleção especial deve ser um local vivo e ativo e um espaço privilegiado para a educação patrimonial. Aqui estão algumas referências, os slides ficarão disponíveis. Muito obrigado.